Vamos lá então, né? Boa tarde a todos, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse formato diferente de palestras que a gente está desenvolvendo aqui é uma oportunidade, né, para aqueles trabalhadores da casa que têm vontade de participar, de ir se desenvolvendo, ajudando nos estudos, ajudando nas palestras. Então, são todos bem-vindos em relação a isso, tá? É só perguntar para algum dirigente da casa, vai ser adicionado no grupo dos palestrantes, que a gente está aqui dando um curso para ensinar para o pessoal a desenvolver os estudos também aqui do Ponto de Luz. Tem 2 recadinhos aí para o público. Seguinte, o primeiro, quem estiver depois acompanhando pela internet e tudo mais, que o Ponto de Luz ele tem agora o passe magnético. Então, a pessoa que vem para cá, quer assistir a palestra e depois receber o passe magnético, né? Aquela prece, aquelas boas vibrações, aquelas boas energias, depois das palestras tem o passe magnético. Então, são todos bem-vindos. O segundo recado é um convite. Sábado, 2 da tarde, estamos desenvolvendo um estudo chamado Terapia da Alma. Um estudo não, uma terapia em grupo, chamada Terapia da Alma. Então a gente conversa sobre vários temas, pensamentos, sentimentos, emoções, tá? Posso convidar um amigo meu, mas ele não é espírita? Pode convidar um amigo que não é espírita, porque a gente vai estar trabalhando principalmente sobre sentimentos, sobre emoções. E que eu saiba, sentimento e emoção não é privilégio de espírita. Todo mundo tem seus sentimentos, suas emoções. Então, são todos bem-vindos, sábado, 2 da tarde. Tá ok? Dito isso, o estudo de hoje, que eu vou fazer aqui com a Inês. A lei do progresso, lei da evolução, finalidade da reencarnação. Quando a gente fala sobre lei do progresso, evolução, finalidade da reencarnação, a gente costuma pensar em algumas questões do tipo: o que nós somos? De onde viemos? Verdade? De onde a gente veio? Como é que funciona o progresso, a progressão dos espíritos? E por que a gente sofre? Por que a gente reencarna? Por que existe tanta violência? Né? Às vezes a gente fica assim tão desanimado quando vê um noticiário. Por que tem tanta violência? Como é que a gente vai achar essa paz? Qual é o caminho da paz? Será que tem a necessidade de haver tanta destruição? Uma outra pergunta muito comum: existem anjos e demônios? E a grande pergunta aqui, com essa cereja do bolo: pode o espiritismo resolver meus problemas? Vou na casa espírita porque o espiritismo vai resolver meus problemas. O espiritismo pode fazer isso ou não pode? Então, dito isso, a gente vai trabalhar primeiro tópico aqui: o que somos e de onde viemos. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, tá? Perguntas 76, 77 e 78. E aí, para preservar minha garganta aqui também, que eu também não sou de ferro, vou pedir para a Inês fazer essa leitura aí. Inês, pergunta 76. Como podemos definir os espíritos, Inês? Traduz isso aí para a gente. Ok. A resposta dos espíritos: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Ah, ok. Vamos ver uma outra aqui também. O que ele fala na 77? Os espíritos são criações de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, em essência espiritual. É o Espírito de Deus no homem. Bom, a 78, ela fala assim: os espíritos tiveram princípio, ou seja, como Deus, existem de toda a eternidade. Como é que seria isso? Deus, né, sempre existiu. Agora, os espíritos também sempre existiram ou tiveram um início ali? Como é que funciona isso? O que ele diz lá, Inês? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável, mas quando e como nos criou, não sabemos. Pessoal, o que a gente pode comentar aqui? Às vezes a gente quer saber, né, a origem de Deus, a origem da gente aqui como espírito. Muitas dúvidas costumam surgir
no dia a dia para nós. Só que é necessário a gente compreender que tudo leva um tempo, tudo é um processo, até que a gente consiga compreender certas questões, compreender certos fatos. Vou dar um exemplo. Como é que a eletricidade funciona, hein? Não faço a menor ideia. Eu sei que ela chega na minha casa. Eu sei que vem lá de uma hidrelétrica, passa lá no lugar, tem aquele fio de alta tensão, que você leva aquele choque enorme, até chegar aqui no ponto de luz, chegar na nossa casa. A gente não entende. Outros já conseguem entender esse processo. Agora, eletricidade sempre existiu? Não, lá atrás não, né? Eletricidade como chega em nossas casas. Mas o processo que gera a eletricidade, através das cataratas do Niágara, de Foz do Iguaçu, né? A energia que aquela água produz, sempre produziu, sempre produzirá, desde o início dos tempos. A gente é que precisou de um tempo para observar, para criar um grau de amadurecimento a ponto de conseguir entender isso. A gente conversa pela internet e isso vai através de ondas, né? Sinais de ondas. Sempre existe, sempre existiu, sempre existirá. Mas nos anos 50, a gente não conseguia se falar pela internet, nada disso. Mas esse processo de Wi-Fi, de Bluetooth, essas tecnologias, estão ali na natureza. É tudo no tempo certo. Então a gente compreender aí a origem de Deus, a origem do Espírito, tudo isso, ainda tem uma complexidade para nós. Qual é o nosso papel? A gente ir estudando, a gente ir aprendendo e a gente ter também uma resignação de que aquela pergunta é como é que Deus... Não, a gente ainda não sabe, né? Está fora do nosso alcance para compreender certas coisas. É igual a criança de 5 anos que ela quer entender alguma coisa de física quântica. Peraí, não dá, estuda primeiro, aprende a ler, aprende a escrever, aprende a fazer as continhas de matemática, para depois você poder aprender aquilo. Nós aqui somos crianças nesse aspecto, ok? Ele na pergunta assim, né? Na 80, Inês, ele fala assim, a criação dos espíritos é permanente, ou seja, continua sendo criado espírito, ou foi criado um número ali de espíritos, 20 bilhões de espíritos, acabou. Pronto, agora. Ou só deu origem, só se deu na origem dos tempos? Não, ela é permanente, porque Deus jamais deixou de criar. Olha aí então. Então, esse processo de criação, ele é permanente. Não foi assim, criou 20 bilhões de espíritos e acabou. Não. Continua constantemente sendo desenvolvido esse progresso. Legal. Aí a gente vai falar, por falar em progresso, progressão dos espíritos. A gente ainda vai olhar o livro dos espíritos, tá? Na pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? O que ele diz aí, Inês? Eles mesmos se melhoram, né? Assim, passando de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Mas são eles próprios que se melhoram. Ah, ok. A pergunta 115, ele fala assim, dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Aquilo que a vida comenta aqui, né? Deus chega, tá o Harley na barriga da mãe dele, aí Deus chega e fala assim, vai ser o Harley, vai ser um garoto bacana, vai ser um garoto do bem, e nasce o Harley, um cara gente boa pra caramba. E na barriga de uma outra mãe, esse mesmo Deus chega e fala, isso vai ser ladrão, safado, vai aprontar, só vai fazer besteira, isso vai ser ruim. Será que é assim que funciona, Inês? O que ele fala aí na pergunta 115 e 115A? Deus criou todos nós, né, todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Em sua origem, os espíritos seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco conhecimentos de que carecem ao percorrer de diferentes fases da vida. Ou seja, todo mundo, todos nós, sem exceção, temos um mesmo ponto de partida. Todos, sem exceção, o mesmo ponto de partida. E a gente vai evoluindo, progredindo, se desenvolvendo,
Alguns vão para um caminho certo, outros vão para o caminho errado, e por aí vai. Mas tudo dentro de uma lei de progresso e de evolução. A gente vai falar sobre isso já já, mas eu gosto muito daquela frase de Jesus que fala assim, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Até aquele que pratica o mal, que praticou o mal, um dia ele vai perceber a bobagem que ele está fazendo e vai se iluminar e vai partir para o caminho do bem. Ok? Então, dentro disso, eu acabei respondendo de uma certa maneira, mas só para reforçar, pergunta 116 do Livro dos Espíritos, Inês. Haverá espíritos que se conservem eternamente, nas ordens inferiores? Não. Em obediência à lei do progresso, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, embora devagar, porquanto, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pune seus filhos para sempre. É interessante aqui, porque se a gente for observar, nós aqui, que somos ainda espíritos infantis, na condição de pai, na condição de mãe, quando o nosso filho, nossa filha faz uma bobagem, a gente cria um castigo, uma punição eterna? Não, né? Dá uma bronca ali, ó, você vai ficar esse final de semana sem sair, você vai ter que fazer isso, vai ter que... Mas não é eterno, imagine com Deus. Não faria o menor sentido, né? Se fosse assim, a gente estaria mais evoluído que Deus, né? Porque a gente tem ali, dá aquela oportunidade. Deus vai dar essa oportunidade, ok? Agora tem a lei de causa e efeito, tá? Então, vamos lá. Dentro disso, ele pergunta também se esse progresso, essa evolução, se tem espírito que consegue se desenvolver, progredir mais rápido do que o outro. Depende dos espíritos, de cada um de nós progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição. Como é que dá para ter isso? Então a gente consegue ser mais rápido, mais devagar? Como é que é isso aí, Inês? Certamente, depende, né, de cada um. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que outra recalcitrante, quer dizer, outra que é teimosa, resistente. Ah, entendi. É igual, sabe, eu gosto muito de comparar. Imagine você que tem um filho pequeno, um filho de 7 anos, 8 anos, e aí chega o sábado e ele fala assim, papai, mamãe, eu posso ir para a rua brincar? E aí você diz assim, claro, meu filho, claro, minha filha, você só precisa arrumar seu quarto. Depois que você arrumar seu quarto, você pode brincar. E tem criança que em meia hora arruma o quarto e vai brincar. Aí tem outras que arrumam em 5 minutos, mas está mal arrumado. Aí você fala, vai voltar, vai arrumar de novo. E aí arruma de novo, e está mal arrumado. Agora você vai arrumar de novo. E pode arrumar de novo. Outra criança fica chorando, fica com raiva, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer coisa nenhuma. Tá bom, vai ficar o sábado inteiro trancado no quarto. Tem outra que vai ficar chorando e fazendo pirraça e brigando, vai ficar o final de semana inteiro ali no quarto. Então, repare, né, esse exemplo simples que eu estou dando, vai ter criança que rapidinho vai cumprir a tarefa dela e vai brincar. Em meia hora foi brincar, está curtindo o final de semana todo. E outras vão ficar o fim de semana todo ali, tá, só vai sair agora na semana que vem. Isso se arrumar o quarto. Não é verdade? Acho que a gente já deve ter visto alguém ou vivido esse tipo de situação em algum momento, né? Seja como criança, seja como pai, como mãe. Então, ó, olha como é que funciona isso. Então, esse processo de evolução depende de cada um de nós, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa boa vontade, da nossa dedicação, não é isso? Então, é bem interessante isso. Aí ele fala, também uma outra pergunta, podem os espíritos degenerar? O que é degenerar? Eu estava aqui no caminho do bem, calma. No final você coloca, no final, então você vem aqui, quer fazer aqui depois, semana que vem? Quer fazer? Não, senhor. Estou fazendo convite, hein? Já estou convidando aqui ao vivo, tá? Então, o degenerar, o degenerar, mas falando sério, tá convidado pra gente depois eu vou te dar um tempo pra gente trabalhar aqui junto, tá bom?
Eu acho que você tem um potencial bem legal para a gente desenvolver. Falando sério. Degenerar é se corromper, modificar para pior. Ele está fazendo bem, ele está legal, ele está tranquilo, aí depois ele fala, não quero caridade nenhuma, eu quero agora é aprontar, quero... Pode acontecer isso, ô Inês? Não. À medida que caminham em suas experiências, compreendem que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, fica o aprendizado que jamais será esquecido. Podem permanecer estacionários por algum tempo, mas não retrogradam, quer dizer, retrocedam, né? Eles não retrocedem. Você está na escola e cursou a primeira série, depois cursou a segunda série, depois cursou a terceira série, e aí depois você vai voltar para a primeira série? Não. Ou você repete a terceira série, ou você vai para a quarta série. Você não volta para a primeira série. Deu para perceber dentro dessa comparação? É a comparação que aqui é colocada. Agora, Inês, dá tanto trabalho reencarnar. É tanta prova que a gente tem. Não é verdade? Entre nós, é tanta coisa. Você se identificou. A gente não podia falar assim, a pergunta 119. Deus, você não podia isentar a gente desse negócio, não, de ter essas provas aí, que a gente sofre, que a gente tem que passar para poder chegar lá? O jeitinho brasileiro, Deus, não dá um jeitinho para a gente evoluir logo, não? Inês, dá para fazer isso com a gente? Não pode. Não? Por quê? Porque se Deus houvesse criado todos perfeitos, sem vivenciar, né, se a gente não vivenciasse as nossas experiências, nenhum mérito a gente teria de gozar dos benefícios da perfeição. Onde estaria o nosso merecimento? Sem a luta. Deu para perceber? É igual você fazer, às vezes você faz uma prova, faz um vestibular, você faz um concurso, faz alguma coisa, você estuda, se empenha, faz aquele negócio todo, né? Aí você, consegui ser aprovado. Não é um prazer? Não é uma satisfação? Não é um sentimento assim, valeu a pena todo aquele esforço. Agora, imagine se você não faz nada, está sentado lá na rede e fala assim, não, toma aqui, Inês, para você aqui, pronto. Aí, a própria Inês, ela recebendo isso, ela iria se sentir ou constrangida de ela estar lá naquele plano daqueles espíritos superiores, que todo mundo ali passou pelas provas, mas ela não, porque ela é bacana, simpática, né? Ela não precisou. Ela iria ficar sem graça, ela não ia ficar? Você não ia ficar sem graça? Se estivesse lá dessa maneira, né? Uma outra questão, todo mundo lá teria o conhecimento. Ela teria esse conhecimento? Não, ela não teria o conhecimento. Então, gente, cada experiência que a gente vive, boa ou ruim, é conhecimento, é aprendizado, é desenvolvimento. São lições que a gente vai aprendendo, que a gente carrega. Muita gente fala assim, né? A gente carrega pelo resto da vida, não só dessa vida não, das próximas também. Tá ok? Beleza, então? Vamos lá, então. Inês, por que tem espírito que segue o caminho do bem e tem outro que segue o caminho do mal? Não podia chegar e falar, não vai fazer mal nenhum, não. Fica trancado aqui. Por que acontece isso, Inês? Porque nós todos temos um livre-arbítrio, né? E Deus não criou ninguém mal. Deus criou-nos simples e ignorantes, né? Então, quer dizer, cada um de nós tem aptidão para ir para o caminho do mal ou para o bem. Então, e é assim que se torna a nossa própria vontade. Aí que a gente segue o caminho, né, que a gente escolheu. Beleza. Posso colocar o dedo na tomada? Pode. Você vai tomar um choque, vai se machucar, e aí tu vai aprender. Agora, um outro pode aprender como? Peraí, eu já vi gente botar o dedo na tomada e não foi legal, não. Eu não vou arriscar o meu aqui, não. É você fazer isso. É você ter o aprendizado. Esse mal aí, ele não é necessariamente de maldade. Volto a falar, ele é de ignorância. Não existe a maldade, existe a ignorância. O cara comete o mal e ele não enxerga que o maior prejudicado é ele mesmo. Percebe aí? Então,
Mas eu queria saber uma coisa, Inês. Para que a gente reencarna? Isso está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 132. Vocês já perguntaram a você, para que a gente reencarna? Olha que coisa enjoada, passa tanta coisa, tanta dificuldade. Para que a gente reencarna, Inês? O que eles dizem lá na pergunta 132? É que Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, quer dizer, uma penitência, uma reparação, uma quitação de débitos. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da vida, quer dizer, dificuldades, más sortes, contratempos, da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Então, gente, a gente reencarna para quê? Progresso e evolução. Aprimorar as nossas qualidades, todos nós temos qualidades. Tem muito espírito que fala, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou nada. Peraí, você é assim, você tem qualidades, você tem virtudes, você tem méritos, tá? Vamos parar com essa história. Se você não tivesse mérito, não tivesse qualidade, você não estaria reencarnado nesse mundo de provas e expiações. Você estaria lá no mundo primitivo. Lembra que a gente tem 5 mundos? Primitivos, provas e expiações, regeneração, os mundos ditosos, né? Os mundos felizes e os mundos perfeitos. Então, peraí, se eu estou no provas e expiações, dando já perto, né? Eu falo provas e expiações VIP, que a gente já está indo para a regeneração, já está indo para o mundo de regeneração. É sério, provas e expiações VIP. Sabe por que é VIP? Lá em 1500, era provas e expiações? Tinha ar-condicionado? Tinha televisão? Tinha carro? Tinha internet? Tinha geladeira? Tinha papel higiênico? Papel higiênico foi nos anos 1700. Exatamente, sabão de milho. Que o pessoal usava ali para se aliviar. É sério. Era o mundo de provas e expiações. Então esse aqui é VIP, né? Esse aqui é o mundo de provas e expiações VIP. A gente tem mérito, sim, de estar aqui. Ok? Então, aprimorar nossas virtudes. Mas a gente já é perfeito? Já é o bonzão? Não. Corrigir nossas imperfeições. Então, a gente tem esse objetivo nesse processo reencarnatório. Tá? Inês, eu vou agora para a próxima página, quando ele fala o item 4. Por que existe a violência? Porque a gente fala assim, pô, a prova de expiação, aquela coisa toda, mas tem violência, tem tanta coisa, tem tanta... Nossa, eu vejo o noticiário, dá vontade de chorar. Aliás, particularmente, eu acho que você assiste aquele noticiário, aquele apresentador do Jornal da Noite, seja lá da emissora que for, eu acho aquele cara um cara de pau, um brincalhão. Porque ele entra na tua casa, você liga ele, você permite então que ele entre na tua casa, o cara só conta desgraça, só conta tragédia, só conta notícia ruim, você vai ficando assim, meu Deus, e no final ele fala, boa noite. Mas como? Como? Depois de ouvir tudo isso? A pessoa está até se enforcando. Meu Deus do céu! Pergunta 742 do Livro dos Espíritos. O que leva o homem à violência e às guerras, Inês? Por que isso acontece? É simplesmente a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, a violência é um estado normal. À medida que o homem progride, a violência diminui porque ele evita as causas. É interessante a gente observar, quando ele fala, né, que a violência para eles é um estado normal. Isso, até psicologicamente falando, tudo aquilo que se repete muito, seja certo ou seja errado, a gente começa a assumir aquilo como algo normal.
como uma coisa normal. Entende? Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e fui comprar material de construção para casa espírita, né? Foi um dirigente comigo, aí ele falou, achei um lugar aqui mais barato para poder comprar aquilo e tal. E aí, a gente foi, né? E quando a gente viu, era um lugar meio, por isso que é mais barato, que era um lugar meio bravo, um lugar meio, né? Por isso que é mais, que ninguém se metia lá naquele lugar. E quando eu falei, bom, eu fui lá comprar, já fazer os pedidos, né? Ele foi estacionar o carro. E aí quando ele chega, ele tá com o olho assim arregalado, né? Ele fala assim, Sérgio, você não sabe o que eu vi. Aí eu falei, o que houve? Olha, passou ali um garoto de 16 anos, 15 anos, com um carrinho de mão, carregando um cadáver. Carregando um cara que morreu. Né? Que mataram ele. E a coisa ali, tudo normal, tudo tranquilo. Parecia que ele estava carregando areia, ou carregando, sei lá, mas, né? Aí eu falei, por quê? Esse lugar, que ele ficou espantado com a reação das pessoas. Para eles que moram ali, todo dia isso acontece. Já estão acostumados. Quando aparece um cadáver na calçada, até chuta, não, está sujando minha calçada aqui, bota isso para lá, e depois alguém pega. Começa a ter esse tipo de comportamento. Então, essa parte da violência foi se transformando, por mais que a gente às vezes não consiga enxergar, mas esse grau de progresso e de evolução, ele vem acontecendo aos poucos, passo a passo. Tem violência? Tem muita violência. Tem muito maus tratos às pessoas? Tem muito maus tratos às pessoas. Mas à medida que o tempo vai passando, você começa a perceber que aquilo ali não é legal. Que aquilo não faz bem para ninguém, não faz bem para aquela pessoa, não faz bem para o todo, para o coletivo. Vou dar um exemplo. Crianças. Todo mundo cuida das crianças, todo mundo trata as crianças bem, tem estatuto da criança, tem um monte de leis que protegem as crianças, não é isso? Agora, se vocês olharem, tem uma série da rede BBC de Londres, chamada Horrible Histories. Depois, quem quiser, procura no YouTube. É bem interessante, que ele conta de uma maneira engraçada, vamos dizer assim, né? Os absurdos que aconteciam lá atrás, nos anos 1800, nos anos 1700, que acontecia isso. E criança é um objeto de comércio. Olha, eu tenho 3 filhos aí, eu estou vendendo para você, você compra aqui isso aqui, eu estou meio sem grana, compra, não quero ficar criando essas crianças. Não, ele comprava. Aí ele comprava essas crianças, mas para quê? Porque ele queria ajudar? Não, para ele ganhar dinheiro também. Aí ele levava essas crianças para limpar a chaminé. O cara tá com a casa dele, a chaminé está entupida, tá? Quanto você me cobra aí para... Porque o adulto não cabe na chaminé, né? Para limpar. Não é limpar ali, de fazer um serviço, passar uma vassourinha, não. É limpar, sabe de quê? De tacar a criança lá no alto e ela desce ali pela chaminé, igual o Papai Noel. Gente, né? A gente entende como algo absurdo, mas naquela época era normal. Eu não vou dizer mais. E aí a criança era jogada ali, daqui a pouco ela morria. Meu Deus, ela morreu. Sabe o que acontecia? O dono da casa falava assim, essa criança você botou aqui não tá com nada não. Troca isso aqui, bota uma outra criança e limpa isso. Pra gente isso é uma coisa absurda, né? Naquela época era normal. Por que eu estou contando isso para vocês? É para a gente poder perceber que, embora a gente não perceba ou não note, está havendo sim um progresso, uma evolução. Já chegou no ponto ideal? Na minha visão, está muito longe. Está muito longe. Mas está havendo um progresso. Deu para perceber aí? E aí na pergunta 743, Inês, ele fala assim, na face da Terra. Porque às vezes a gente fica, meu Deus, é tanta coisa. Será que vai ter algum dia que esse negócio de violência e guerra vai desaparecer? Ah, com certeza sim. Mas que bom, só, que bom. Só quando, né, os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Aí sim, nessa época, quando isso acontecer, todos nós seremos irmãos, né? Todos os povos serão irmãos. Ah, ok. Então repara, a gente tem aqui essa
necessidade de aprendizado, de desenvolvimento. Vamos lá, guerra nuclear. Tem aí essas ameaças de guerra nuclear, mas é mais difícil, porque foi necessário acontecer algo traumático para o pessoal, né, segurar a onda aí, né? Não é garantido que não vai ter, mas passou a se dar uma atenção muito maior, um cuidado muito maior devido ao trauma, né? Ao caos que aconteceu lá atrás. A gente aprende as coisas pelo amor ou pela dor. Então, vai chegar um dia que vai deixar de existir? Vai. Muitas vezes movido ou pelo amor ou pela dor. Ok? Agora, dentro desse amor e dessa dor, porque é tanta dor, né, Inês? Será que tem que ter tanta destruição? Seria uma lei da natureza? Isso na pergunta 728. É uma lei da natureza a destruição? Preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ok. Eu vou te perguntar uma outra, pergunta 733. Entre os homens na Terra, aqui na Terra, vai sempre ter a necessidade dessa destruição? Essa necessidade vai se enfraquecer no homem à medida que o espírito evolui sobre a matéria. Como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento moral. É igual a gente, né? Hoje a gente acha um absurdo o que você falou. Não é? Então, quer dizer, igual você falou, teve evolução. Então, nessa faixa que a gente vai tendo esses conhecimentos, aí a gente vai, né, entrando mais em sintonia. Sim, com certeza. Vocês querem ver? De repente eu estou dando... Hoje nesse formato, eu vou pedir assim, no final, aí a gente coloca as perguntas nos comentários, tá? A gente está fazendo um formato novo. É que ela não sabia que ela chegou depois. Eu vou anotar. Isso, anota. Tá? Então, dentro dessa situação, eu falei assim, um exemplo lá dos anos 1700, mas a gente não precisa ir tão longe, não. Vocês querem ver uma coisa? As piadas, o humor que a gente fazia, as brincadeiras que a gente fazia. Eu vou dar como exemplo os Trapalhões. Todo mundo lembra dos Trapalhões? Por que não passa a reprise dos Trapalhões na televisão, hein? Porque tinha muito Racismo, o politicamente incorreto. Exatamente, né? Ali naquela hora, né, era homofóbico, né? O Didi via o Dedé fazer algum gesto, aí o Didi debochava, né? Falava, olha só, acho que ele será que ele será que não é? Não era aquela coisa toda? O Mussum, né? Que é negro, aí o pessoal mexia com ele e falava que... Repara, e aquilo tudo lá, pra gente, há 20, 30 anos, né? 30 anos, vou colocar assim, ninguém ligava para aquilo. Hoje em dia, você já não vê um outro comportamento, uma outra conduta? Ó, tá aí, eu estou dando agora um exemplo bem da nossa vivência, né? Ou da maioria. Pelo menos o pessoal, eu não vou dizer, o Harley parece que é um cara jovem, mas eu vou falar de repente o pessoal que é jovem há mais tempo. Quem é jovem há mais tempo vai lembrar disso. Então, basicamente é essa questão aí. Tá bom? Agora, vamos lá. Dentro dessa lei da destruição, existe também o seguinte, tá? Muitas vezes, para a gente progredir, você vai precisar passar por épocas de destruição. Vocês já viram fotos de cidades como Nova York, por exemplo, há 200 anos atrás? Tinha um terreno, construiu uma casinha de palha. E alguém morou ali naquela casinha de palha. E depois daquele terreno, precisou ter um progresso. E aí o que faz para ter esse progresso? A casinha de palha continua lá? Derruba a casinha de palha, agora faz uma casa de madeira. Já está melhor, né? Já melhorou. Progresso. Aí daqui a pouco já chega um tempo que aquela casa de madeira, aquela tecnologia já não é legal.
Aí vamos fazer agora uma casa de alvenaria, de tijolos. Para isso, o que você tem que fazer com a casa de madeira? Destrói a casa de madeira, constrói a casa de tijolos. E daqui a pouco você vai já colocar um edifício, um prédio, uma construção, algo mais sólido. Destrói aquilo e constrói o outro melhor. Muitas vezes, na lei do progresso, acaba precisando acontecer isso. E assim vai se desenvolvendo e vai se evoluindo. Senão, Nova York seria uma cidade só com casinha de palha. Acho que a gente não ia nem estar aqui, né? Acho que não ia nem estar aqui. Se fosse assim, não é verdade? Tá ok? Mas, esse negócio que fala de anjo, de demônio, existe anjo, existe demônio, Inês? No número 6, né? Existe anjo, existe demônio? Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 128. Eles falam assim: os seres que nós chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, diferente dos outros espíritos. Então Deus ia chegar e ia falar, ó, vai reencarnar aqui o Arley, a Sabrina, a Cleia, a Ângela, o Hamilton, todo aquele espírito. Mas a Ariane vai ser anjo, querubim, serafim, vai ser separado, vai ser diferente. Será que é assim, Inês? O que eles falam? Não, não é assim. Esses espíritos são espíritos puros, né? Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, na próxima pergunta, então esses anjos, que você chama de anjo, não é que ele foi criado como anjo. Então ele teria percorrido todos os graus dessa escala de evolução, é isso? Com certeza. Eles, assim como nós, né? A gente vai chegar até eles também. Então, eles também passaram por tudo que a gente passa. Então, eles percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. E os outros, todavia, né, que gastaram mais ou menos tempo para chegar. Então, é a condição de cada um. Uns vão, como ele explicou, uns vão com a vontade própria, vão mais rápido e outros andam mais devagar. Ah, entendi. Legal, bom saber disso. Deu para perceber aí? A Inês já até explicou aqui, eu não preciso nem falar sobre isso. Eu vou para uma outra pergunta também, a 130, que fala assim: sendo errônea a opinião daqueles que admitem a existência de seres que foram criados perfeitos e superiores, por que essa crença ela ainda está na tradição de um monte de povos, né? De um monte de gente que ainda fala, não, Deus criou aquele ali como anjo, Deus criou aquele ali como espírito já elevado. A gente está entendendo que não, como a Inês mesmo comentou, a gente passa pela escala de progresso. Mas por que isso ainda acontece? O que os espíritos respondem aí nessa pergunta 130, Inês? Eles falam assim, que fiquem sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. O desconhecimento da imortalidade dos espíritos e do objetivo educativo das reencarnações, acreditaram os homens que os anjos nasceram assim, e eram assim desde todos os tempos. Pessoal, hoje tem almoço aqui, né? Tem. Ah, tem almoço. Então vocês conhecem a comidinha da Inês. Conhece? Conhece o pudim? Eu vou fazer a propaganda. Conhece o pudim da Inês? Vai ficar faltando para mim, né? Que agora eu estou fazendo a propaganda, mas tudo bem. O pudim da Inês, conhece, né? Hoje não vai ter pudim. Não? Hoje não tem pudim. Hoje tem um café maravilhoso. Tem para ver. Só pra ver. Ok, tem para ver. Ok. Então, dentro disso, a comidinha da Inês, maravilhosa. Mas eu conheço a Inês há 5 anos. E ela já fazia essa comidinha maravilhosa. Seria coerente eu falar assim, eu conheci a Inês como eu conheci a Inês, e ela já sabia fazer essa comida maravilhosa. Eu vou falar, Inês, desde sempre você sabe fazer essa comida maravilhosa. Seria verdade? De jeito nenhum.
ela iria falar assim, peraí, você está me conhecendo num momento, eu conheci desde 2017, no momento que eu já tinha passado, já tinha queimado muito arroz, já tinha queimado muito feijão, já tinha feito muita gororoba que deu errado, aquela coisa toda, para que em 2017, quando eu conheci, e assim continua, a comidinha dela seja maravilhosa. Faz sentido? Mesma coisa com esses espíritos mais evoluídos. É que a gente acha que a história começa no ponto que eu estou encontrando ele ali. Mas, e a bagagem lá? E o conteúdo lá que ele vem passando? Vocês, nas atividades de vocês no dia a dia, vocês já eram maravilhosos no que vocês fazem? Não. Aliás, a gente ainda não é, né? A gente ainda tem muito para evoluir. Agora, tudo isso é fruto de um estado, de um movimento lá atrás de evolução, de progresso e de desenvolvimento. Tá ok? Então, para a gente poder entender isso. E aí tem outra pergunta que ele fala assim, os anjos, então... Peraí, eu estava na 130, né? Isso. Então, na 131. Existe demônio no que se fala, né? Nesse sentido que você veio falar essa palavra? Existe demônio? Existe, não existe? A gente fala, demônio, eu vi um demônio, aquele cara é um demônio, não sei o que lá é um demônio. Como é que é essa história? Existe isso? Não existe? Como é que seria isso aí, Inês? Se houvessem demônios, seriam obras de Deus. Deus não ia criar demônios. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Deu para perceber? Se existe demônio, então Deus iria fazer assim, vou criar aqui a Sabrina, vou criar a Ângela, vou criar o Pedro, vou criar, né, todo mundo aqui. Mas aqui vai ser demônio, vai ficar aqui só para atazanar a vida de todo mundo. Mas que Deus maluco, né? Esse seria maluco. Eu não ia mais confiar em Deus, não. Um Deus que cria todo mundo. E esse Deus, ele tem uma insanidade para criar um que vai ser demônio, que vai ficar só ali fazendo coisa errada. Peraí. O que existem são espíritos ignorantes. Que às vezes, pela influência de uns, pela influência de outros, por estar perdidão ainda, acaba cometendo o mal. Mas vai chegar o momento, por isso Jesus falou aquela frase, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Né? Em algum ponto, em algum momento, vamos chegar lá nessa escala de progresso e de evolução. Vai ser nessa encarnação? Não. Vai ser na próxima? Também não. Bota aí, sei lá, umas 50, umas 100, umas 500 encarnações para a gente chegar lá. Mas tudo é uma lei de progresso. Tá ok? Agora eu vou para o item 7, Inês. Eu vou para o item 7. Que ele faz aqui uma pergunta, é aqui que eu vou comentar. Aliás, eu vou perguntar para a Inês. Vou perguntar para a Inês. Aqui todo mundo é espírita? Tem alguém que não é espírita? Todo mundo aqui é espírita, né? Inês, eu estou na casa espírita, sabe por quê? Porque eu quero que o espiritismo resolva meus problemas. O espiritismo consegue resolver meus problemas? Estou com muito problema, Inês. Pode resolver meus problemas? O que fala aí no texto? Não pode? Não pode. Meu Deus, não pode. Porque se pudesse, a gente seria privilegiado, e nós não somos, né? Ok. Então, o que dentro das leis de um Deus justo seria uma incoerência. Uma vez que estando aqui encarnados, todos nós precisamos passar por nossas provas e desafios, que nos trarão a correção de nossas imperfeições, assim como o desenvolvimento de nossas virtudes. Olha aí então, né? Se resolvesse, você é católico, vai sofrer pra caramba, vai passar vexame, vai ter dor de cabeça. Ah, você é judeu, né? Ih, judeu então vai passar, como já sofreu, né? Judeu é um dos povos que mais sofreram, né? Ah, aquele ali é evangélico e também vai. Olha a Cléia, ela é espírita. Ela está liberada, não vai precisar sofrer porque ela é espírita. Seria Deus nessa situação? Não. Deus não tem o mesmo critério, Deus é bom
Deus é justo e Deus é imparcial. Então, o Espiritismo ele não vai resolver isso. Aí ele fala ali, né? Diante disso, como é que é essa história que está aqui no texto? Diante disso, independentemente de sermos ou não espíritas, iremos passar por todas as provas que nos couberem vivenciar nesta encarnação, seja na saúde, finanças, relacionamentos e etc. ok? O que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte. Mas então, para que a gente está aqui na casa espírita? Não vai resolver o meu problema? Para que a gente está aqui na casa espírita? Eu falo muito da nossa terapia da alma. Ontem a gente comentou sobre isso, né? Sábado, 2 da tarde. Tá o convite aí para quem quiser. Sábado, 2 horas da tarde. Ok? Tanto em terapia, como no que diz respeito não só ao espiritismo, mas qualquer religião. Isso não é só o espiritismo resolve o meu problema, o catolicismo resolve o problema, o evangélico resolve o problema, o muçulmano resolve o problema, o judeu resolve o problema. A resposta é não. A resposta é não. Mas então para que eu vou fazer parte disso? O que ajuda, no nosso caso aqui, com a casa espírita, o espiritismo, ele não ajuda, ele não resolve o problema de ninguém. Mas ele nos ajuda como vivenciar aquele problema, como lidar com aquele problema. Percebe? Isso é o que vai. Todo mundo aqui tem uma hora que está com tosse ou que está com gripe? Alguém aqui está livre de ter uma gripe? Não. Ninguém está livre de ter uma gripe. Mas quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento, você sabe como gerenciar essa gripe. Eu vou tomar um banho quente, eu vou tomar uma limonada, eu vou colocar um agasalho. Você já aprende a superar aquela gripe mais rapidamente. Agora, o outro que não sabe de nada, ele vai ficar talvez gripado 10, 20 dias, se bobear, vai ter uma pneumonia, vai acabar até morrendo, por ele não saber como lidar com aquilo. Agora, todos nós estamos isentos de ter uma gripe? Não. O que a gente então aprende na casa espírita, na terapia, em outros templos religiosos, é como lidar com aquela situação de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais próspera, mais... Faz sentido dessa maneira? O que vocês acham? No final. Vamos para a parte do resumo, Inês? Então, resume sobre o que a gente falou hoje, Inês? Vamos lá. Número 1, sobre o que a gente falou hoje? Estudamos sobre o que somos, de onde viemos e por que sofremos. Por que a violência? Onde e como achar a paz? Por que existem diferenças entre as criaturas, uns bons e outros maus? Já estudamos isso aqui. Então, todo mundo, check. Todo mundo já entendeu isso aqui. O que mais que a gente estudou hoje, Inês? A natureza íntima do homem é toda divina, centelha de Deus subordinada às suas leis. Progresso, reencarnação e karma, evoluindo pouco a pouco. Ok, não precisa nem comentar isso, né? O que mais? O item 3, o terceiro ponto que a gente estudou hoje. As ilusões, os sonhos, os misticismos, as crendices e as superstições são sinais de atraso espiritual, demonstrados sob a forma de imperfeições, violência, mentira, preguiça, apatia, egoísmo, vícios, irresponsabilidade, fanatismo religioso e perturbações. E no que diz respeito à inteligência, sabedoria, o que ele fala aí? Já a inteligência, a sabedoria, a santidade, a fé e a paz interior são sinais de progresso espiritual, demonstrados sob a forma de virtudes, paciência, humildade, altruísmo, caridade, espiritualidade, justiça e amor. Vocês estão percebendo que depende de nós, está nas nossas mãos, a gente vai escolher o que a gente vai fazer. Né? E aquele negócio de demônio, de obsessor, vai ser demônio para sempre? O que ele fala aí nesse item 5? Todo demônio, obsessor, criminoso, violento, injusto, será um dia anjo,
santo e espírito puro. Tudo que eu faço, um dia vocês farão, Jesus falou. Lembra que Jesus disse isso? Ó, homem de pouca fé, tudo aquilo que eu faço, um dia também fareis. Então, volto a dizer, vai ser agora? Vai ser da noite para o dia? Não. Ah, Sérgio, mas olha só, Jesus, eu vou fazer igual a Jesus? Jesus, por exemplo, transformou a água em vinho. Você já viu algum caso assim, de alguém que a gente vai conseguir, a gente pode fazer alguma coisa assim? Você conhece alguém na história da humanidade que tenha feito algo desse tipo? Na bioquímica, talvez Não. não. Tô brincando. Tem. Sabe o que? Você já ouviu falar de Sai Baba? Sim. Sai Baba tem uma passagem dele, né? Ele vinha lá no Inner Light, né? Ele chegou, pelo menos o Adilson me contou, e o Fred, que ele tinha uma época que ele passava por ali. Né? Que o Sai Baba tem uma passagem dele, um líder indiano, né? E que eles estavam indo fazer um trabalho de caridade ou de ajuda, alguma coisa assim, e no carro, eles estavam num caminho que acabou a gasolina. Acabou a gasolina, não tinha posto de gasolina, não tinha nada disso. E Sai Baba chega e fala assim, me tragam aqui alguns galões de água. E ele transforma a água em gasolina. Olha aí, confirmando aquilo de Jesus, né? Tudo aquilo que um dia que eu faço, um dia fareis. Ele é um espírito para lá de evoluído também. Então, eu digo que isso serve como um exemplo. O pessoal que conhece lá do Inner Light, já me contaram lá que ele ia... Tem um prédio, né? Ele fica num prédio que tem vários templos religiosos ali, né? Várias crenças religiosas. E que tinha um lugar lá que o Sai Baba visitava. E que às vezes ele chegava e recebia a pessoa e falava qual é a doença que você tem, qual é o problema que você tem. E eles contam que viram isso. E são pessoas que eu conheço, que eu dou credibilidade. Não está em nenhum livro, mas são pessoas que eu confio. Né? E que falam que o Sai Baba fazia assim e materializava aquele remedinho para a pessoa. Olha aí que interessante. Vale a pena, gente, a gente não só estudar o Espiritismo, mas a gente estudar outras crenças, outras religiões, outros conhecimentos, porque todos esses outros conhecimentos, eles vêm confirmar aquilo que a gente estuda aqui no Espiritismo. É bem interessante, né? Então, não tem negócio de demônio para sempre. No item 6 aí, Inês, o que mais que ele fala? Em cada vida, acrescentamos algo mais à memória espiritual. E no futuro, aparecerá o resultado da aprendizagem atual. Aqui nessa vida, a gente não vai chegar lá no topo, mas a gente vai subir um degrauzinho. E depois outro degrauzinho. E aí o próximo degrauzinho, que é o item 7. O que ele fala aí, Inês? As vocações, dons, tendências, condicionamentos, aptidões, defeitos e até certas enfermidades e perturbações são provas do passado. Ok, então a gente vai superando e muitas vezes o problema que a gente tem agora é mais pela lei de causa e efeito. Ações que eu tive nessa encarnação e às vezes ações que eu tive em encarnações passadas e que eu estou colhendo os frutos. O que mais que ele diz aí? No início da vida do espírito, tudo é instinto, ilusão, materialidade, animalidade, violência, vícios, torpezas, erros e sofrimentos. Então, né, mundo primitivo, né, que a gente vai progredindo, vai evoluindo, vai se desenvolvendo, né, tudo isso dentro dessa lei de progresso. O que mais que ele fala aí, Inês? As religiões e seitas não reencarnacionistas, por desconhecimento, nada falam das verdades do espírito, sua origem, natureza e destino. Então, será que a gente vai conseguir imaginar um Deus bom, um Deus justo, um Deus imparcial, sem considerar o fator reencarnação? Aí eu vou ter que falar que Deus fez o Harley gente boa e fez o outro gente ruim. Peraí, já não seria mais Deus. Agora, quando a gente entende a reencarnação, eu entendo que o Harley é gente boa porque ele é a continuação daquilo que ele já vinha sendo nas vidas passadas, dentro de um progresso de evolução e de desenvolvimento. Percebe aí? O que mais que fala aí, Inês? Todo espírito de luz já foi ignorante. Anjos, arcanjos e serafins já foram imperfeitos. A dor e o tempo farão o trabalho de burilamento, quer dizer, aperfeiçoamento, desenvolvimento, evolução dos imperfeitos. E para fechar,
O espírito, quando desperta, compreende tudo, põe ordem na mente, nas emoções e atos. Outra pessoa é. Sobre esse negócio de que o espírito, eu vou fazer isso aqui com você, de que o espírito, ele vai despertando e entendendo. Lembra quando eu falei o espiritismo resolve o problema, mas não resolve, mas ele ajuda a gente a se superar. Então, às vezes, uma mesma situação, quando você tem progresso, quando você tem evolução, faz com que você consiga encontrar saídas, encontrar soluções, encontrar respostas. Vocês conhecem? A Inês tem uma história tão interessante para contar para vocês, que é a história da colher de cabo comprido. Quem conhece a história fica quietinho até o final dela. Vocês conhecem a história da colher que o cabo era muito comprido? Não conhecem? Alguns conhecem, né? Conta essa história pra gente, Inês, só para fechar aqui com chave de ouro essa historinha. Conta a lenda que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Inicialmente foram ao inferno. Ao abrirem a porta, depararam-se com uma sala em que no centro havia um caldeirão de sopa e à sua volta estavam pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, porém de cabo muito comprido, que lhes possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca. O sofrimento era grande. Um lugar, então, que tem todo mundo aqui, um círculo. Eu tô aqui com o meu pratinho. Ó, vai ter um almoço lá embaixo, né? É. Vai ter um almoço lá embaixo. Imagina lá então. Tá ali o panelão. E aí cada um recebe uma colher deste tamanho. Que eu consigo esticar ali para pegar a comida. Mas como é que eu vou fazer? Conta aí, o que mais que aconteceu? Isso no inferno, né? Isso no inferno. Olha que maldade isso no inferno, né? Ô, que inferno difícil. O que acontece aí, então, Inês? Mas, em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira, tudo igual. Havia o mesmo caldeirão, as pessoas em volta e as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam saciados e felizes. Não havia fome nem sofrimento. Eu não compreendo. Foi o que o homem disse para Deus. Como é que pode? Como é que no mesmo lugar, na mesma situação, tem um povo que está sofrendo, com fome, e o outro povo, com a mesma situação, está feliz? O que aconteceu? Por que isso aconteceu, Inês? Bom, um homem perguntou a Deus, por que aqui as pessoas estão felizes, enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo igual? Deus sorriu e respondeu, é porque aqui eles aprenderam e dão comida uns aos outros. Evoluíram na solidariedade. Tem no caldeirão, eu tô com aquela colher enorme, eu pego e não consigo alcançar aqui para mim. Mas eu consigo fazer assim, ó, colocar para Inês se alimentar. E eu dou pro outro. E ela dá pro outro, e dá pro outro, dá pro outro, dá pro outro e chega para mim. Todo mundo. Lembra? Pode o espiritismo resolver o problema? Não, todos vão ter o mesmo problema. No céu e no inferno. O mesmo problema. Mas eles aprenderam como superar, como lidar com os problemas e com as dificuldades. Tá? Quero agradecer demais a presença de vocês. Todos estão convidados, quem quiser fazer, ó, participar assim, igual a Inês hoje aqui. Inês, deixa eu dar um beijo aqui, você. Entendeu? Estou muito contente. Muito contente. Vocês me perdoem por algum erro de... Vocês viram algum erro, né? De leitura, porque como eu fizer, foi meu. O erro maior foi meu aqui. Eu, hein? Entendeu? Então, todos bem-vindos. Quem quiser participar do grupo dos palestrantes, tá? A gente vai fazer outros estudos nesse formato, para formar palestrantes novos aqui na nossa casa. Tá ok? Lembro também, o passe magnético, quem quiser, depois das palestras tem o passe magnético. E no sábado tem a terapia da alma, aquela terapia em grupo, todo sábado, 14h. Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos. Okay?